Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui que nos acompanha mais um domingo, dia do Senhor. Você que nos acompanha pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Caríssimos, reunidos para refletirmos juntos a palavra de Deus neste terceiro domingo do tempo comum, dia do Senhor é domingo. É o dia onde nos encontramos com Deus, nos encontramos com nossa família. Caríssimos, neste domingo, ao qual Jesus nos convida. E esta liturgia da igreja nos mostra Jesus como luz de nossa salvação. Jesus como o sinal verdadeiro de Deus no mundo, como um sinal de esperança e paz em meio a tantas tribulações. Então iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que era, aquele que é, que era e que vem, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus, luz da humanidade, nos acolhe em torno de sua palavra e com ela nos alimenta. O convite feito aos discípulos na celebração de hoje é dirigido também a cada um de nós. Motivados por esta liturgia dominical, estreitemos os laços entre nós e com Jesus, seguindo-o com amor e dedicação. Oremos, ó Deus nosso Pai, que fundastes a vossa igreja na fé dos apóstolos. Fazei que esta nossa comunidade seja iluminada pela palavra e seja una em permanente vínculo de amor. Por esta celebração, fazei que nos tornemos sinal da vossa salvação e esperança para todos os que desejam passar das trevas para a luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus chamou os discípulos, pedindo que deixemos tudo e o seguimos. Que o forte e suave convite do Senhor ressoe em nossos ouvidos e coração. Com atenção, vamos ler a palavra de Deus e logo juntos refletirmos. Caríssimos, terceiro domingo do tempo comum, como eu já bem disse, Jesus, nossa luz, Jesus, luz de nossa salvação. Ao qual, pela primeira leitura e também pelo Salmo, primeira leitura, a leitura da profecia do profeta Isaías, capítulo 8, versículos 23, e retorna ao 3, né? É um pouco complicado. E no qual, no Salmo 26 ou 27, depende da tradução, o Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. No qual, pela primeira leitura, nós somos convidados primeiramente a lembrar do domingo passado, na primeira leitura, do servo sofredor, aquele servo que obedeceu à vontade de Deus, que é Jesus, que é nossa luz. Jesus que vem para nos salvar. E vai bem dizer assim, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas trevas, para os que habitavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu abatestes. Então a primeira leitura, como eu bem já disse, um convite a lembrarmos de Cristo. Cristo que se entrega por nós, Cristo que é nossa luz e que é nossa salvação. Ele que vem em meio a tantas dificuldades do tempo passado, do tempo presente e do tempo futuro. Ele vem ser a luz, vem ser esperança e ele vem ser salvação em nosso meio. E, como já vai bem dizer o salmista, o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção de minha vida.
Perante quem eu temerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, só isto que eu desejo: habitar na tua presença. E é isto que é o mais necessário para a nossa vida, é o principal. Contando que tenhamos Jesus, todo o resto é possível. Entendemos? Com Jesus, tudo é possível. O resto é resto, né? Sem Jesus nada é possível. Sem Jesus não temos vida, não temos luz, não temos esperança. Na segunda leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 10 ao 17, ao qual São Paulo vai nos exortar, vai nos chamar a atenção. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A que sejais concordes uns com os outros e não admiteis divisão entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Que estás havendo contendas entre vós, fiquei sabendo. Saúde, obrigado. Fiquei sabendo que está tendo contenda entre vós. Primeiramente, a segunda leitura nos convida a uma coisa que a gente bem sabe, mas os nossos irmãos perdidos e distantes da fé não reconhecem. Que Cristo fundou uma igreja única e verdadeira, uma igreja unida que se faz presente no mundo todo, não uma igreja que se divide em 40 mil. Você entendeu, né? Entendeu, né? Eu assisti uma missa onde o padre só faltou falar uma coisa. E eu vou explicar logo mais. Perdão. Mas, primeiramente, entendendo que ao escolhermos a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, escolhermos a Cristo, escolhermos sermos filhos e filhas de Deus, escolhermos seguirmos a Cristo, estamos escolhendo um caminho que não é fácil. Não é um caminho de rosas. É um caminho, muitas vezes, cheio de espinhos e pedras. E ao escolhermos seguirmos Cristo, estamos escolhendo fazer a vontade de Deus e não a nossa. Estamos escolhendo falar o que Cristo nos manda falar. Então, sejamos nós unidos na nossa fé verdadeira em Cristo, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ela que professa a fé em um Deus uno e trino, em um só batismo, na comunhão dos santos e assim por diante. Rezaremos o creio logo mais para professarmos esta fé unida em Cristo Jesus. E bem dizendo que Cristo não está dividido. Nós professamos a fé em uma única igreja, em um único Senhor e um único Deus. Ele que envia tantos servos e servas para nos mostrar que seguir a Cristo é possível, mesmo diante de tantas trevas neste mundo. Cristo é a luz no final do túnel. Cristo é a nossa salvação. E o céu é o prêmio daqueles que escolhem servir a Cristo. A exemplo dos santos e santas, possamos seguir firmes na fé em Cristo Jesus. E lembremos, a cruz de Cristo é sinal de nossa salvação. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículos 12 ao 23, ali vamos falar da profecia, da vontade de Deus, né? Da profecia para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, como a gente já viu anteriormente. E Jesus vai, ao seguir a vontade de Deus, né, se mudar, deixando Nazaré e morar em Cafarnaum, Jesus vai começar a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Eu falava alguns domingos anteriores, aonde isso eu falava: o reino de Deus está próximo. Muitos utilizam esta fala para botar medo no povo de Deus, fazer o povo se desesperar. Mas eu bem dizia e bem repito que é muito mais fácil a gente morrer do que
chegar o reino, aquela vinda gloriosa que Deus há de vir, né? Aquela vinda gloriosa, retratada por muitos. É muito mais fácil vir a nossa morte, o nosso encontro mais rápido o nosso encontro com Deus, né? A gente ir ao encontro ali com Deus do que Deus vir ao nosso encontro, né? Está muito mais rápido o nosso encontro com Ele. Está muito mais rápido e muito mais perto, às vezes, da nossa morte do que o nosso encontro com Deus. Porque Jesus vai ser bem claro ao dizer que pegará todos desprevenidos. E como você bem sabe, né? Infelizmente, eu acho que ainda não é a hora não, porque o povo aí tá fazendo muito alarde, muito exagero, e Jesus vai dizer que não vai ter sinal não. Vai ser assim, ó. Pegou no ato. Então é um convite, né? Jesus vai nos convidar a estar sempre preparado para receber a vontade de Deus em nossa vida, sempre preparado para a hora de nossa morte, sempre preparado para as dificuldades de nossa vida. E então é o chamado de Deus, né? Jesus vai chamar de 2 em 2. É um pouco difícil, né? De 2 em 2 dá trabalho. Mas o ponto principal que eu trago aqui agora, aonde Jesus vai chamar de 2 em 2. E não o número, os números não importam. Não. O que importa é quem Jesus chama. Jesus está chamando pescadores. Em nada sabiam da lei de Deus. Em nada eram instruídos a falar da vontade de Deus. Da lei de Deus, né, no caso, antigamente. Não da vontade. Lá era muito a lei, que era muitas vezes a lei dos homens do que a lei de Deus, né? Então... E todos eles vão imediatamente deixar tudo e seguir a Cristo. Para pregar, ensinar e curar todo tipo de doença e enfermidade do povo. Ao qual eu trago uma mensagem muito importante. Jesus chama, ele escolhe e capacita. Jesus muitas vezes ele vai escolher aquele que não é capacitado. Ele vai escolher transformar. Ele vai escolher capacitar. Ele capacita os escolhidos. Ele transforma os escolhidos. Temos muitos testemunhos de padres, missionários, diversos testemunhos, onde vamos ver a transformação de Deus. Às vezes de um drogado, de uma pessoa perdida e distante da fé, a um grande exemplo de fé e de santidade. E exorto, claro, que o caminho de busca a Cristo não é um caminho de perfeição. Não vamos à igreja porque somos perfeitos. Não se faça de idiota, né? Porque tem muita gente achando que porque está na igreja é perfeito. Não. Se a gente fosse perfeito, se a gente fosse santo, nesta terra nós não estaríamos mais. Se nós estamos na igreja, se estamos buscando a Cristo aqui nesta vida, estamos buscando levar nossos irmãos, mesmo que nós não sejamos perfeitos, é porque Cristo nos convida dia a dia a se deixar ser transformado por Ele. Muitos são de falar, mas fulano reza tanto, mas tanto. E pensa numa pessoa de cabeça dura. O que adianta ele ir na igreja? Muitos vão falar essa hipocrisia, essa idiotice. E eis que eu vos digo. Estamos indo e estamos buscando a Cristo porque nos é necessário. E Ele nos convida a buscá-lo. É a mesma coisa pensarmos. Nós vamos no hospital só porque a gente vai no hospital quando a gente está doente ou quando
a qualquer hora. E não venha dizer que você vai ao hospital sempre, né? A gente tem o comum costume do brasileiro de ir ao hospital só quando precisamos, né? Só quando a doença bate a porta. Então, é um pensar. Vou até anotar aqui, né? Quando a gente busca Cristo. É a mesma coisa. A gente busca Cristo só quando é uma coisa muito errada que a gente faz, né? Só buscar Cristo, só buscar o médico quando estamos na ânsia da morte. É realmente. Só buscamos a Deus quando estamos totalmente perdidos, caídos, destruídos. Mas somos nós convidados a periodicamente, diariamente, buscar ser curado, buscar ser transformado. Não vamos à igreja porque somos santos. Vai dizer assim um santo da igreja: não existe santo sem passado. Para um santo ser santo, ele teve que passar por um enorme processo de transformação. Então, se buscamos a Deus, é porque necessitamos. Se rezamos diariamente, é porque precisamos ser transformados. Não adianta buscarmos só uma vez a Deus, só buscarmos ao domingo. Temos que rezar durante a semana, temos que buscar, temos que deixar Deus ser Deus, temos que deixar Deus entrar em nossa vida, ser luz no nosso meio e nos transformar. Reflexão. A primeira e a segunda leitura no tempo passado, assim começa a primeira leitura, que relata a invasão à Síria. Trata-se de um contexto que precede o exílio na Babilônia. O que ressoa é o convite à fidelidade e à esperança em Deus, simbolizado pela luz que é vista e resplandece. Nesta mesma perspectiva, São Paulo recorda aos coríntios quem é o autor e razão da missão. Somos de Cristo. Os enviados são colaboradores e devem trabalhar a fim de que a força que sustenta seja sempre a de Cristo. No Evangelho, os versículos que antecedem o chamado dos discípulos são, para o evangelista, um cumprimento da profecia lida na primeira leitura. Em Marcos, a missão de Jesus começa com o seu batismo. Em Mateus, o fato de ele começar após a prisão de João quer significar o início do novo tempo. João é o último profeta. A missão não começa em Jerusalém, mas na Galileia, a periferia, propriamente à beira do mar da Galileia. Jesus chama pessoas comuns e trabalhadores, que apesar de serem boas naquilo que faziam, não eram doutores da lei ou judeus associados ao templo. Entretanto, elas deixam tudo. O trabalho delas era seu ganha-pão, o meio pelo qual pagavam os impostos, mas mesmo assim o deixam. Essa atitude é o fruto de uma experiência profunda e íntima na comunidade de Jesus. Juntos professemos a nossa fé, rezando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Permanecemos na paz do Senhor, né? Demos graças a Deus. Meu caro, meu querido irmão, minha querida irmã, esta foi a liturgia de hoje. Um convite a deixar Cristo ser luz de nossa salvação. E um convite a você a buscar mais a Deus. Não ache que a igreja é só de santos. É um lugar que muito mais tem pecadores do que santos. Mas lá tem pecadores que buscam lá dentro, pelo sangue de Cristo, ser transformados e santificados. Deus abençoe e até a próxima.